Olá, boa noite. Meu nome é Arthur. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre hematomas subdurais espontâneos e gromas, dando continuidade ao curso de TCE e com o Dr. Maurício como orientador. Bom, então vou dividir o tema em dois tópicos específicos, né? Porque apesar de terem alguns aspectos semelhantes, outros não são muito parecidos. Então eu vou começar falando um pouco sobre os hematomas subdurais espontâneos. Bom, então a fisiopatologia dos hematomas subdurais espontâneos é muito próxima tanto dos outros, né, que já foram falados, quanto no caso dos espontâneos. A gente sabe que a maioria dos hematomas subdurais são os traumáticos, né, como eu vou falar no próximo slide, mas a fisiopatologia é muito parecida. Então, geralmente eles se formam aí entre a dura mater e a aracnoide, né? Eles ocorrem ao longo da convexidade cerebral, eles geralmente ultrapassam as suturas, não existe um limite de suturas específicos por onde eles ocorrem. E geralmente eles acontecem em alguns locais específicos. Geralmente eles surgem principalmente sob a tenda do cerebelo, próximo à foice, ou podem chegar a envolver também ali o tronco encefálico, né? Lembrando que conforme o hematoma vai crescendo, ele pode ir assumindo outras localizações. Então aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando aqui a formação do hematoma, que se dá aqui basicamente entre o folheto da aracnoide, entre o folheto da dura mater, e usualmente ele vai ocorrer por conta da ruptura, né, de veias pontes, né? Inicialmente o mecanismo de formação deles vai estar associado a esse rompimento dessas veias, que vai gerar o sangramento inicial, né? Posteriormente, por conta desse sangramento, como mecanismo de proteção, vai surgir uma cápsula, né, que vai ser nutrida principalmente por ramos aí da artéria meningeia média, que vai fazer com que essa cápsula permaneça sendo nutrida por esses ramos. Vai existir um processo aí de inflamação também ao redor dessa cápsula, de neovascularização, com produção de fator de crescimento neovascular e tudo mais. E aí essa cápsula também vai ser bastante neovascularizada, o que pode propiciar também microsangramentos, né? E também vai nutrir a formação do hematoma. Então é geralmente por isso que a cápsula, quer dizer, por isso que o hematoma geralmente permanece crescendo, mesmo que com essa veia com estancamento, né? Então o mecanismo de propagação desse sangramento não se dá por conta da veia que permanece sangrando, e sim por conta dessa cápsula e do processo de neovascularização. Bom, então, como eu tinha falado anteriormente, a grande maioria dos hematomas subdurais vai ter uma etiologia traumática, né? E os demais 30% a gente vai colocar aí no nicho de hematomas subdurais espontâneos, né? Algumas etiologias que a gente pode citar, e citadas pelo Greenberg também, hipertensão, como uma causa aí independente, né? A própria hipertensão causando sangramento e gerando esse hematoma subdural. Anomalias vasculares, onde a gente tem as fístulas, os aneurismas e as malformações arteriovenosas. As coagulopatias, né, tanto as adquiridas quanto congênitas, quanto as induzidas por medicação, né, por exemplo, o uso de anticoagulantes, como a varfarina. Processos neoplásicos, né, tanto tumores benignos quanto malignos também, quadros infecciosos, como meningite, abuso de substâncias, como a gente vai poder falar de algumas substâncias que causam vasospasmo cerebral, como a cocaína, e a hipotensão intracraniana, né, principalmente no nosso serviço a gente vê muito a hipotensão causada pelo uso de derivações, por shunt, mas também existe uma entidade de hipotensão intracraniana espontânea, que também pode gerar aí o sangramento subdural. Bom, e agora eu vou dissecar um pouquinho as etiologias. Eu acho que o maior objetivo dessa aula de hematomas subdurais espontâneos é muito em relação a possíveis etiologias, né? Então vou começar falando um pouquinho sobre as etiologias vasculares na formação desses hematomas. A gente consegue dividir em três principais, né? Tanto as malformações vasculares, né? As fístulas durais e os aneurismas, né? Bom, é importante a gente lembrar que em qualquer uma dessas três, a manifestação de um hematoma subdural não é uma coisa comum. No caso de rotura aneurismática, esse número gira apenas entre 0,5% e 0,79%, né? E geralmente, no caso especificamente de aneurismas, eles acontecem por três mecanismos principalmente, né? Esse hematoma subdural pode acontecer por uma alta pressão do sangramento, o paciente estava muito hipertenso e aí existe um rompimento ali,
do aneurisma, que consequentemente gera, ao mesmo, naquele momento específico, um rompimento da aracnoide, consequentemente um hematoma subdural. Outro mecanismo também são os ressangramentos, né? Então, existe um sangramento inicial. Com esse sangramento existe um processo inflamatório que acontece ali entre as camadas, né, da aracnoide, da dura, e com o ressangramento, essa adesão acaba se quebrando de uma forma mais fácil e causando aí microsangramentos que geram um hematoma subdural. Né? Outra possibilidade também é com quadro de sangramento, a gente vê bastante isso em caso de aneurisma, a gente pode ter um hematoma intraparenquimatoso, que pode acabar dissecando ali pela fissura, ou mesmo acontecendo ali dentro do parênquima, né? Fazendo aí um processo de travasamento para o espaço subdural. Né? A localização mais comum de acontecer hematoma subdural, principalmente agudo, nesse caso de aneurismas, é em aneurismas de artéria comunicante posterior, seguidos aí de cerebral média e de comunicante anterior, né? Em caso especificamente de ruptura de hematoma subdural por MAVE ou fístulas, né, durais, eles ainda são mais raros do que hematomas subdurais por aneurismas, e tem poucos casos na literatura. Mas uma coisa que a gente conseguiu identificar nesses casos é que geralmente, principalmente no caso das MAVs, acontece quando as MAVs são mais corticais. Então, elas acabam propiciando um sangramento mais próximo ali da região da dura mater e, consequentemente, dissecando aquela região e fazendo hematoma subdural agudo. Mas, mesmo assim, não é um mecanismo, não é uma coisa muito comum de acontecer. Então, aqui eu trouxe dois casos aí da literatura, onde aqui à esquerda a gente vê um caso de uma fístula dural, né? A gente vê aqui embaixo uma arteriografia, onde a gente vê a área de comunicação gerando a fístula, com hemorragia intraparenquimatosa, e aqui ele dissecando aqui esse espaço subdural e, consequentemente, fazendo esse hematoma subdural agudo. Né? Com desvio de linha média, esse paciente foi, inclusive, procedido aí uma craniectomia. E aqui a gente tem um outro caso também, de um paciente que teve um aneurisma roto, também fez aí uma hemorragia aí próximo ali do lobo temporal, e, consequentemente, também acabou pegando aqui a parte mais hemisférica do lado direito e fazendo hematoma subdural agudo também. Bom, agora falando de uma outra entidade também de importância neurocirúrgica, que é a hipotensão intracraniana, né? Ela pode acontecer de forma espontânea em alguns indivíduos, né? Como pode acontecer tanto durante a vida, como o paciente já tem uma tendência a ter uma hipotensão intracraniana, e, consequentemente, isso gerar hematoma justamente pela capacidade, como se fosse um mecanismo de hiperdrenagem do líquor, né? Em casos aí da hipotensão intracraniana espontânea, isso aí geralmente acontece por algumas fissuras, né, ali na região da dura e na região da pia mater também, que vão permitir um extravasamento licórico contínuo ali para aquele espaço subdural, consequentemente formando também uma região ali de hematoma, mas também, como a gente vai falar mais para frente, também pode ser uma região apenas de higroma. Né? Com a pressão negativa gerada, pode acontecer microrrupturas, né, desses vasos subdurais, gerando os hematomas, né? Mas muitas vezes o que acontece também é que existe só esse extravasamento licórico e o paciente ele faz um higroma, né? E outra causa muito comum no nosso serviço, né, de hematoma subdural causada hipotensão intracraniana, são associados às derivações, né? Então, como a gente só tem derivações com pressões fixas, né, muitas vezes a gente pode acabar gerando uma hipotensão intracraniana nesses pacientes, faz esse mecanismo de pressão negativa e, consequentemente, a ruptura de vasos venosos subdurais e a formação de hematoma subdural, muitas vezes bilaterais. Então, aqui eu trouxe um caso de outra revista também, né? Eu poderia ter trazido de algum caso da nosso hospital também, mas eu acabei que não tinha as imagens, mas aqui a gente tem um caso, né, de um paciente que usa derivação, a gente vê aqui o cateter proximal, né, ele formando aqui duas áreas aí parietais de hematigroma, né? Mais parecido realmente com hematoma mesmo, você vê que tem uma característica mais hiperdensa em relação ao líquor. Né? E esse aqui a gente vê aqui também um paciente com uso de derivação, também com formação aqui de um hematoma mais subagudo, né? Aqui frontal à esquerda. Né? Também é uma outra causa desses hematomas subdurais espontâneos. Outra causa a se lembrar também são as neoplásicas, né?
a gente tem que entender que a hemorragia intracraniana, né, sem falar especificamente do hematoma subdural, é muito associada aí aos tumores cerebrais, né? Geralmente eles têm uma íntima relação, onde cerca de 0,9 a 11% dos pacientes que tinham hemorragia intracerebral e acabaram falecendo dessa hemorragia foram levados à autópsia e foi verificado que eles tinham tumores cerebrais. Então existe uma associação muito relevante em relação a essas duas entidades, né? A presença do hematoma subdural não é muito comum, né? Geralmente ela pode estar associada a alguns mecanismos também, como, por exemplo, pode acontecer uma infusão hemorrágica do próprio tecido maligno ali para o espaço subdural, pode ocorrer também obstrução venosa ali por algumas células malignas fazendo estase venosa e propiciando maior sangramento. Pode acontecer também infiltração dural por metástase, que também propicia também neovascularização e, consequentemente, sangramentos, e alguns outros mecanismos também menos comuns. No caso de hematomas subdurais, né, e de hemorragias também intraparenquimatosas, tanto os tumores primários quanto secundários, eles geralmente têm uma mesma incidência, né? Nos primários a gente pode citar o glioblastoma, né, como uma das entidades que mais geram sangramentos, ou também o oligodendroglioma. Secundários a gente tem aí, falando aí das metástases, né, principalmente a de pulmão, metástases de melanoma ou de células renais, também causando esse tipo de sangramento. Bom, aqui eu trouxe um caso que não entra muito no rol daqueles outros pacientes, né? Esse aqui é um paciente que tem um meningioma aqui mais cortical mesmo, de próximo aqui à região frontal do lado direito. E ele acabou fazendo um sangramento, né, intratumoral, com ali, provavelmente por ser próximo, muito próximo ali à região subdural, ele acabou fazendo esse hematoma subdural agudo associado também a partir desse sangramento. Não é muito comum acontecer em neoplasias benignas, né, mas é uma entidade que pode acontecer também. Bom, a gente pode citar também aqui o uso de medicamentos, né, principalmente os agentes antitrombóticos. Eles aumentam aí o risco de hematoma subdural de forma importante, né? Esse estudo aqui ele está associado a aumento de sangramento intracraniano, não é especificamente de hematomas subdurais, a gente vê que todos os agentes, né, tanto anticoagulantes quanto antiagregantes plaquetários, a gente vê um aumento aí no odds ratio, né, ou seja, tendo uma relevância aí estaticamente a partir do índice de confiabilidade, também trazendo aí uma relevância clínica importante no aumento de sangramento intracraniano desses pacientes, né, principalmente associado aos antagonistas da vitamina K. Outra causa possível também, né, seriam aí as vasculites ou quadros de vasoespasmo cerebral. Geralmente são patologias também que não têm uma relevância tão grande no surgimento desses hematomas, mas é importante a gente citar também. O vasoespasmo ele pode acontecer tanto de forma espontânea quanto em caso de hemorragia subaracnoide, mas nesse slide aqui eu trouxe como de uma importante relevância clínica por conta do uso de substâncias adrenérgicas, né? Então, por exemplo, pacientes que fazem uso de drogas ilícitas, que têm um mecanismo aí adrenérgico, né, como por exemplo a cocaína, é uma das etiologias que podem acabar cursando não só com hematoma subdural, mas com qualquer tipo de hemorragia intraparenquimatosa, né? Com AVCs hemorrágicos e tudo mais. Então é uma etiologia que deve ser lembrada também como uma possibilidade. Então aqui eu tenho um caso retirado da literatura, né? É um hematoma subdural agudo, né? Basicamente não tem muito pela imagem a gente não consegue muito diferenciar a etiologia, né? Mas aqui a gente consegue ver que é um hematoma importante, com bastante desvio de linha média, um paciente foi submetido a uma craniectomia descompressiva e acabou falecendo, e no screening toxicológico dele da admissão, não fizeram outros exames também para ver se identificava a causa, mas o único achado era a presença de cocaína, então ficou como uma etiologia a presença da cocaína causando esse hematoma subdural agudo, provavelmente por vasoespasmo. Bom, como também já falado pelos meus colegas, né, as manifestações clínicas elas podem ter uma ampla gama aí de possibilidades. Eles podem se apresentar tanto com quadros menores, como cefaleia apenas, uma confusão mental, uma dificuldade na linguagem, ou os sintomas podem ficar cada vez mais graves, a depender do tamanho do hematoma, a depender do grau, né, se o paciente se ele está com hematoma mais agudo, mais crônico também. Então eles podem começar a ficar hemiparéticos, hemiplégicos, apresentar crises convulsivos e muitas vezes até chegar a estupor e coma também. O diagnóstico geralmente desses pacientes, né, de hematomas subdurais, como eles não têm um quadro traumático muito bem definido, só vai ser suspeitado depois de uma realização de um exame de imagem inicial, né?
Aqui a gente tem uma tabela, né, que mostra que é uma tabela chamada de Mark-Walder. É uma tabela de graduação aí de gravidade neurológica em hematomas subdurais, onde a gente classifica de 0 até 4, né, onde 0 é um paciente que está neurologicamente normal e de forma crescente o paciente vai piorando os sintomas e apresentando maior grau de hipertensão intracraniana, né? Então começa aí com cefaleia, com sintomas mais leves, podendo ficar desorientado, começar com emparesia, hemiplegia, até chegar ao estado comatoso, com postura de decorticação ou descerebração. Bom, investigação e diagnóstico. A investigação nesses casos aí de hematomas subdurais espontâneos, como eu falei, ela não vai ser muito bem suspeitada inicialmente, né? O paciente vai chegar com um quadro com algum daqueles sintomas que eu falei e vai existir uma série de possíveis diagnósticos a serem descartados, né? Provavelmente vai ser feito um exame de neuroimagem, que é a TC de crânio, onde você vai ver aí a presença do hematoma. A TC ela vai ser muito variável, né, dependendo aí do tempo de formação desse hematoma, né, que também já foi falado pelos meus colegas. A gente tem os subdurais agudos, que geralmente são de 1 a 2 dias após o início dos sintomas, né? Os subdurais subagudos, que geralmente de 3 a 14 dias, e os subdurais crônicos aí se apresentando com 15 dias ou mais após o início, né? É importante a gente lembrar também que após a realização da tomografia, no caso de trauma, né, como também já falado, a gente basicamente vai manejar o hematoma com as complicações e todo o quadro que o paciente vai ter. Mas no caso do hematoma subdural espontâneo, a gente precisa também pensar principalmente nas etiologias que poderiam ter causado esse hematoma, né? E buscar investigá-las e corrigi-las, né? Porque, por exemplo, o paciente que está usando anticoagulante, se você não suspender ou reverter a ação desse anticoagulante, o paciente ele vai acabar piorando, né? Um quadro de aneurisma também, se não for tratado, também o paciente vai acabar piorando. Então, é importante, muito importante nesses hematomas subdurais espontâneos fazer a investigação da etiologia. Bom, essa imagem que eu trouxe para a gente poder ilustrar um pouquinho a diferença entre a cronicidade, né, dos hematomas, né, que a gente tem um hematoma aqui na primeira imagem à esquerda, a gente tem um hematoma subdural mais agudo, né, realmente um processo aí de 1 a 2 dias no máximo, né. Aqui a gente tem na imagem do meio um paciente já com hematoma subdural subagudo, que já começa a ficar um pouco mais isodenso com o parênquima, né, muito próximo e até difícil de visualização para médicos não da área, né. E aqui a gente tem um hematoma subdural crônico, né, bem hipodenso já, bem próximo à densidade do líquor, né, mas causando um desvio de linha média importante. Bom, em relação ao manejo clínico ou cirúrgico desses pacientes, a conduta vai ser muito semelhante em relação ao hematoma, comparativamente ao trazido pelos meus colegas, né? Tanto em relação se o paciente tem hematoma subdural agudo, a classificação desses pacientes conforme a gravidade neurológica que ele se encontra, né? Quanto também em relação aos hematomas subdurais crônicos traumáticos, né? A grande diferença, né, vai ser relacionado aí à parte da investigação etiológica, né? Porque isso vai mudar bastante após o tratamento inicial, que é o que vai estar gerando mais risco para o paciente. Então, deve-se abrir mão aí de outros exames, né, como angiotomografia, para investigar casos de malformação vascular, laboratoriais com screening toxicológico para investigar a presença de alguma alteração laboratorial que sugira coagulopatia ou para também pesquisar a possibilidade de presença de substâncias, angiografia ou ressonância de crânio em casos mais difíceis, né? Em geral, pacientes aí que vão ter um glasma menor que 8 ou pacientes muito sintomáticos, subdurais com volume maior do que 10 milímetros ou um desvio de linha média maior do que 5 milímetros, são pacientes que provavelmente serão candidatos a procedimento neurocirúrgico, né? Tanto de uma trepanação, em caso de um paciente que esteja com um subdural um pouco mais crônico, quanto a uma craniotomia em casos mais agudos, né? Ou até necessitando aí de cranionectomia descompressiva em casos também onde o zoom Keller for mais elevado. Bom, essa imagem aqui eu achei no artigo, eu achei ela bem didática, né? Por isso que eu coloquei aqui na aula, né? Então ele coloca aqui que pacientes que têm um hematoma subdural espontâneo, um paciente que chega, né, com suspeita de um hematoma subdural, você vê que ele já coloca como base inicial a TC de crânio, que é onde você vai conseguir identificar, né? A imagem não está tão boa, então não dá para ver muito bem o que está escrito em cada um, mas eu vou dissecar um pouquinho o que está falando basicamente em cada uma delas, né? Aqui, em segundo, ele coloca que a gente tem que ver basicamente a história clínica, né? A gente tem que ver as características da tomografia também, ver qual é
o exame físico do paciente também, onde a gente vai ficar, né, basicamente, se o paciente ele tem uma hemorragia subaracnoide traumática ou se ele tem uma hemorragia subaracnoide espontânea, né? Hemorragia subdural traumática ou hemorragia subdural espontânea, né? Não subaracnoide, perdão. E aí, aqui, nesse caso da esquerda, a gente vai ter o lado do traumático, que já foi bastante falado nas outras aulas. No caso aqui do hematoma subdural espontâneo, ele coloca aqui, a gente tem que abrir mão, por exemplo, de uma TC com contraste para investigação de neoplasias ou até mesmo de uma angiotomografia também para poder evidenciar possíveis malformações vasculares. Ele coloca aqui como um red flag, né, que você deve ficar atento aí à presença de hemorragia subaracnoide ou também hemorragia intraparenquimatosa para você suspeitar de outras possíveis etiologias, né? Trazendo aqui as setinhas, ele coloca possíveis etiologias, né? Então, aqui ele coloca quadros de aneurisma, a gente pode ter também casos de neoplasias, ou essa análise etiológica inicial pode vir negativa. Importante a gente colocar aqui, né, que vai ser muito parecido, como eu tinha falado, tanto traumático quanto espontâneo, os critérios de abordagem neurocirúrgica. Então, a gente vai ter aqui sinais de hipertensão intracraniana, Glasgow menor que 8, pacientes muito sintomáticos, né? ATC com maior que 10 milímetros, espessura do hematoma, ou desvio de linha média maior do que 5 milímetros. Pacientes com hipertensão intracraniana, né? Possibilidade de ter maior que 20 milímetros de mercúrio de hipertensão. Então, todos esses critérios aí, o paciente vai ser candidato a fazer um procedimento neurocirúrgico, né? Vai ser encaminhado para a cirurgia. Mas, se você por acaso não identificou nenhuma dessas alterações, você vai ter que abrir mão, provavelmente, talvez, de uma arteriografia, né? Que seria essa DSA aqui. Tanto se ele vier negativo, você não achou nada, você faz a DSA, mas mesmo que você tenha encontrado alguma coisa, no final das contas você vai acabar tendo que submeter o paciente a uma arteriografia também, para excluir alguma das causas mais catastróficas, né? Que seriam causas que também precisam ser tratadas, como aneurismas, fístulas durais ou malformação arteriovenosa, né? Então achei esse slide, esse fluxograma bem didático para trazer um pouquinho essas informações. Bom, então agora finalizando, né, a aula, já falamos bastante sobre os hematomas subdurais, entendemos a importância de analisar a etiologia desses hematomas e a gente vai falar agora um pouquinho dos higromas, né, dando seguimento à aula. Os higromas subdurais, então, diferentemente dos hematomas subdurais, eles vão ser coleções líquidas, né? No geral eles vão ter uma composição muito parecida com líquor, formados também na mesma localização entre a pia mater e a dura mater, né? Eles não vão ter, usualmente, a presença de sangue, e o mecanismo principal de formação desses higromas vai ser uma falha na membrana aracnoide, que vai fazer uma liberação contínua de líquor, né? E vai fazer uma formação dessa coleção subdural. A importante diferença aí na fisiopatologia dos higromas, né, que eu falei lá no início, é a formação das membranas, né, da cápsula. Os higromas geralmente eles não têm a presença da cápsula e por conta disso não vai ser um processo que vai se auto regulando. Ele geralmente vai ter essa formação dessa falha e vai ser dessa falha que vai existir essa formação do higroma, né, e não pela membrana propagando o processo. Os locais mais comuns de acontecerem essa falha são na cisterna supraquiasmática e na fissura silviana. E esse higroma também, apesar de ser um quadro menos comum disso acontecer, ele também pode aumentar a pressão intracraniana e gerar efeito de massa. Ele geralmente associa-se aí à atrofia cerebral em cerca de 19% dos casos. Então tem uma relação muito importante com a atrofia cerebral, essas falhas da membrana aracnoide. Então, essa imagem que a gente vê bem é uma imagem muito parecida com aquela que eu trouxe no início, mas a gente mostra que a composição dela é uma composição muito mais líquida. Né? Pode até acontecer a associação entre groma e hematoma, mas no geral a conformação é líquida. E vai acontecer que a gente tem a aracnoide, né? A gente vai ter aqui uma espécie de falha nessa aracnoide, fazendo com que esse fluxo aí exista e formação dessa coleção do higroma. Bom, como eu tinha citado, a gente vai ter aí higromas que vão ser higromas considerados simples, ou seja, higromas que não vão estar associados a nenhuma outra condição, e higromas complexos, que vão estar associados a hematomas subdurais crônicos, a uma hemorragia intracerebral, ou mesmo a um hematoma extradural.
As manifestações clínicas desses higromas, geralmente o paciente ele não vai ter nenhum sintoma, justamente porque a forma de crescimento e de adaptação do cérebro a esses higromas ela é diferente das dos hematomas subdurais. E a compressão ou o mecanismo de aumento de pressão intracraniana geralmente não é tão frequente quanto os hematomas subdurais também. Né? Em casos específicos, você pode ter um paciente que esteja apresentando cefaleia ou náuseas, justamente porque o efeito de massa pode estar começando a não ser compensado. Né? Mais raramente a gente pode ter pacientes com déficits neurológicos focais, convulsões ou até em casos mais graves aí a rebaixamento do nível de consciência. Essa tabela do Greenberg eu coloquei aqui, eu achei interessante ela porque a gente coloca uma comparação entre os higromas simples e os higromas complexos. E a gente consegue analisar aqui de forma rápida que os higromas complexos geralmente eles vão estar associados aí a quadros com manifestações mais importantes. Então, por exemplo, pacientes comatosos, 43% geralmente vão ser pacientes com hematomas complexos, né? E no simples, geralmente só 3% vão se apresentar com quadros de coma importante, né? Hemiplegia também é mais frequente nos nos higromas complexos, né? E quadros onde o paciente estão bem ou não tem nenhuma alteração, geralmente vai ser mais comum aí nos pacientes com higroma simples. Bom, o diagnóstico dos higromas também vai ser parecido, né, com o dos hematomas subdurais. Ele vai ser realizado a partir de um exame de neuroimagem, né, principalmente uma tomografia. Muitas vezes ele vai ser um achado, né? O paciente vai fazer às vezes uma tomografia por um trauma ou por sentir cefaleia, que às vezes nem vai estar associada ao higroma propriamente dito, e ele vai aparecer o higroma, né? Ou fazer uma ressonância também vai surgir essa presença desse higroma. Alguns critérios para diferenciar esses higromas, né, dos hematomas subdurais é que a densidade do higroma ela é muito semelhante à do líquor, tanto na ressonância quanto na tomografia. Ao passo que o hematoma geralmente ele é um pouco mais hiperdenso, mesmo que ele esteja na fase mais crônica. Né? Outro sinal também é sinais de veias corticais. Os higromas geralmente eles fazem como se fosse uma delaminação discreta, não é visível ao olho nu, da camada aracnoide. Então a gente consegue ver ainda a presença de alguns vasos próximo à tábua interna da calota craniana. Justamente porque a gente vai ter uma camada ainda superficial ali de pia mater que vai ter sido dissecada pelo higroma. Ao passo que, nos casos de hematoma, geralmente a gente vai ter a compressão dessa pia mater. Então não vai existir a presença a compressão da pia mater contra o parênquima. Né? Então não vai ter a presença desses vasos corticais. E a gente tem uma imagem de tomografia mostrando aqui o higroma, né, bilateralmente, mas principalmente à esquerda, onde a gente vai ter a presença dessas imagens meio hiperdensas, que vão ser justamente esses vasos corticais. Né? Isso não é uma imagem muito comum de ser vista, mas pode ser uma forma de ajudar a diferenciar. E aqui também uma imagem de ressonância, também com higroma bilateral, bem importante, né? Também com a presença desses pequenos vasinhos, essas áreas mais hiperintensas aqui, causando aí a possibilidade maior de ser um higroma, né? E não de um hematoma subdural. Um tratamento desses higromas, de forma diferente aí dos hematomas subdurais espontâneos, ele vai ser principalmente conservador, já que a maioria dos pacientes também vão ser assintomáticos, né? Os pacientes vão ter indicações cirúrgicas geralmente quando ele apresentarem algum efeito de massa, então vão começar a serem sintomáticos ou até a piorar em nível de consciência. Higromas complexos, né, que ficou errado, ou seja, que vão apresentar uma hemorragia intraparenquimatosa, um hematoma extradural, também podem ser candidatos aí a tratamento neurocirúrgico. Pacientes com hipertensão intracraniana e sintomáticos, né? A cirurgia geralmente ela vai ser usualmente a trepanação para a drenagem, né? Já que isso aí é mais uma formação líquida mesmo. Em casos recorrentes, a gente pode abrir mão de outras duas possibilidades terapêuticas, que seria a craniotomia, justamente para a gente tentar identificar onde está esse ponto de vazamento, né? E tentar controlar esse ponto de vazamento. Ou uma outra prática muito realizada aí mais na pediatria é o shunt subduro peritoneal, né? Que é um shunt que vai na região subdural drenando para o peritônio, de forma a drenar continuamente aí essa coleção líquida. Né? Então, aqui a gente tem algumas referências que eu usei para fazer a apresentação. É isso. Muito obrigado a todos e obrigado pela atenção também.